consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas, eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes
Porém, se vos não parece servir bem a Deus, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos dirigimos a Ti com muita alegria no coração, porque temos este privilégio, esta oportunidade singular de nos dirigirmos a Ti com liberdade, em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, porque através deste culto online, nós podemos, ó Deus, estar intimamente ligados com os nossos irmãos e contigo. E pedimos-te que nesta noite a tua palavra possa penetrar profundamente os corações, de tal maneira que haja festa nos céus por pecadores arrependidos. Usa-nos de acordo com a tua vontade, Senhor, que nada do que fizermos ou dissermos venha da nossa própria inteligência, mas da sabedoria que vem dos altos céus, porque a tua palavra nolo afirma, que se pedirmos sabedoria, nos dará sem nos cobrar nada em troca, liberalmente o farás, para, acima de tudo, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje, dia 25 de maio de 2025, completam o primeiro ano de casamento a minha filha Mariane, meu genro é o Edinho, como é conhecido, e eles saíram de viagem ontem, hoje, até amanhã, pela manhã, quando retornarão a Campinas, razão pela qual nós estamos realizando o culto online, porque este culto sempre preparado por eles dois e pela Disney, minha outra filha. Então nós estamos, por esta razão, participando à distância com todos os irmãos, não diretamente do templo, mas o culto foi gravado em nossa casa para que não passássemos em branco este domingo. Esperamos que a palavra de Deus, da mesma maneira como acontece todos os domingos, possa penetrar profundamente os nossos corações, que todos sejamos edificados para a honra e para a glória do nosso Deus e Pai. Nós vamos entoar o hino de número 375 do cantor cristão. Este hino tem como título Segurança, um hino maravilhoso, tanto na letra quanto na melodia, a música. Esperamos que o Espírito de Deus possa falar profundamente a cada coração.
Os aniversariantes da semana que passou e desta que tem início são os seguintes. Dia 19, segunda-feira passada, aniversariou o André Luiz Junqueira Alves. No dia 24, portanto, ontem, aniversariou a Rebeca Camargo Carneiro. No dia 28, esta semana que hoje tem início, estará aniversariando o Maurício Faria, que é filho da nossa irmã Marolina. Pedimos a ela para transmitir ao Maurício o nosso abraço e o nosso desejo de que Deus o abençoe abundantemente. Dia 29, aniversariará o Francisco Monteiro de Souza e no dia 31, a Françoise Pereira. Aos aniversariantes, nós estendemos o nosso abraço e o nosso desejo de que a graça de Deus superabunde sobre a vida de todos. Nós vamos entoar o cântico A Luz do Teu Rosto. Na sequência, nós leremos o texto que nos servirá de base para a mensagem desta noite. O texto encontra-se em Lucas 15, de 1 a 9, e depois, na sequência, um segundo cântico, Novo Coração. Cantemos A Luz do Teu Rosto. Tua graça
O texto da palavra de Deus que escolhemos para nele meditar nesta noite, estamos hoje encerrando o mês do lar, o mês da família entre os batistas brasileiros, na verdade até dia 31, mas hoje é o último domingo, e por isso eu quero falar-vos sobre este texto maravilhoso, Lucas capítulo 15, leremos versículos 1 a 9. Lucas capítulo 15, versículos 1 a 9, o texto diz o seguinte: todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: quem de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, a coloca nos ombros alegremente, vai para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Que Deus abençoe esta porção maravilhosa da sua palavra no nosso coração. Nós ainda vamos entoar mais um cântico, Novo Coração, e em seguida vamos meditar no texto que acabamos de ler.
A mensagem que temos sentido no coração, o desejo de trazer aos irmãos nesta noite, tem como título: É preciso resgatar os valores no lar. Vou repetir: é preciso resgatar os valores no lar. Destacamos para isso os versículos 8 e 9, especialmente esses dois versículos do texto que acabamos de ler. E os versículos de uma das parábolas de Jesus são os seguintes: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Nesses dois versículos, como disse, versículos 8 e 9 do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, Jesus toma um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Neste capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, Jesus apresenta 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. Esta que destacamos nesta noite fala sobre a moeda perdida. E a terceira parábola, a mais conhecida de todos, fala sobre o filho pródigo. Em cada uma delas, Jesus fala de algo que se perde e que é reencontrado. A aplicação é clara, a que Jesus quer apresentar aos fariseus, aos escribas, aos publicanos, aqueles que eram considerados pecadores pelas castas mais nobres dentre os judeus. A aplicação é que o pecador que se arrepende é reencontrado por Deus. Contudo, além desta conclusão clara e específica, nós temos muito mais a aprender dentro deste ensino de Jesus. Nesta segunda parábola, a da dracma perdida, Jesus fala sobre uma perda que aconteceu dentro de casa. Observe, o meu amado e amada irmã, que esta mulher aqui da parábola não perdeu a sua moeda na rua. Ela a perdeu dentro de casa, sem sequer ter saído de lá. A moeda era o denário, ou a dracma. Um denário tinha mais valor do que a ideia que se passa na nossa mente quando pensamos em uma moeda. Um denário correspondia ao salário de um dia inteiro de trabalho. Portanto, uma pessoa trabalhava um dia todo, 8 horas, 10 horas, 6 horas, não sabemos, depende, e ela recebia como pagamento uma dracma. Portanto, o que esta mulher perdeu não era uma simples moeda, digamos, de R$1, que ela havia perdido. Ela perdeu o dinheiro de um dia de trabalho. Então, esta perda de algo valioso dentro de casa é que me interessa nesta noite. Este denário que se perdeu dentro de casa fala de outros valores que muitas vezes também são perdidos dentro de casa, dentro dos lares. Há muitos valores que devemos guardar dentro de nossa casa, no convívio com a esposa, convívio da esposa com o marido, com os filhos, para aqueles que ainda são solteiros, com os pais, com os irmãos. Esses valores preciosíssimos são o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação de si mesmo e muitos outros. Além desses valores, há também os valores espirituais, como a oração,
a santidade, o bom testemunho, a reciprocidade. Todos são valores de grande importância. E a questão é, qual desses valores estão perdidos? Quem já não perdeu alguma coisa dentro de casa? Mas como vos disse, a moeda aqui não é uma moeda insignificante, não. É uma moeda de grande valor, principalmente para um trabalhador comum. Isso nos faz pensar a respeito daqueles valores que, porventura, perdemos ao longo dos tempos ou mais recentemente dentro do lar. Aparentemente, trata-se apenas de uma moeda, mas, amado irmão e irmã, vale bem mais do que aparenta. O irmão pode dizer, a irmã pode dizer, lá em casa não oramos juntos mais. E reputar isto como uma pequena perda. Porém, não é só uma moeda que você tem perdido. A perda é bem mais do que ela aparenta. E o processo de recuperação da moeda por parte desta mulher, nós percebemos neste texto que envolve 5 atitudes e, através delas, vejo a forma pela qual reencontraremos os nossos valores perdidos também. Observando as atitudes da mulher neste texto, aprendemos que para reencontrar valores perdidos, é necessário tomar as mesmas atitudes, os mesmos procedimentos tomados por esta mulher. Vejamos. A primeira atitude que a mulher do texto, aquela que perdeu a dracma, tomou, foi acender a candeia. Nós encontramos essa ideia no versículo 8, na segunda parte. O versículo revela que a mulher acendeu a candeia. Para aqueles que não sabem, candeia é a mesma coisa que lamparina. Oh, pastor, que grande explicação! Muitos de vocês estão perguntando o que é candeia e o que é lamparina. Eu explico melhor. No tempo da minha avó, Ana Lousada, lá no Espírito Santo, não havia luz elétrica, pelo menos no sítio. Na cidade havia. Então, o que os antigos faziam para ter luz era pegar um recipiente de vidro ou lata, munido de um pavio de pano. O recipiente era enchido ou era cheio com querosene, e este produto aquecia ou umedecia o pavio. Então, quando a avó Ana, ou mesmo a tia Zoraide, ou meu tio português, lá em São Domingos, na cidade de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, acendia o pavio com fogo, aquela lamparina servia para iluminar. Creio que ficou claro, certo? A mulher deste texto buscou mais luz, acendeu a candeia, porque precisava de mais luz. Nós não sabemos se era durante o dia ou à noite, certamente, provavelmente durante o dia, porque se fosse à noite ela teria mesmo acendido a candeia. Então, mesmo sendo o dia, ela acendeu a candeia, a sua lamparina. Ela precisava de mais luz, ela precisava enxergar o ambiente. Não é mesmo como procurar algo no escuro. Portanto, esta é a primeira lição espiritual de algo que precisamos fazer para reencontrar qualquer valor perdido, não só no lar, como também na nossa vida com Deus. Que luz é essa que precisamos para vasculhar as áreas em busca do valor perdido? Essa luz é a revelação de Deus. É a ação reveladora do Espírito Santo que recebemos através, inclusive, da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, nós temos uma passagem muito conhecida que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos ilumina o caminho e o Espírito de Deus traz à luz o que porventura possa estar oculto. A fim de, em dia de ceia, por exemplo, é comum fazermos a leitura do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 em diante, e lá no versículo 28 o apóstolo Paulo diz: examine-se, portanto, o homem a si mesmo. Isso é trazer luz à condição em que se encontra o crente, o salvo naquele momento, para que ele possa então fazer parte da mesa do Senhor, sem qualquer dificuldade. Se porventura a luz de Deus iluminar o coração do cristão e ele perceber que está em falta, o que fazer? Ele deve, nos diz a sua palavra, ele deve confessar o seu pecado. Imediatamente, se o fizer com sinceridade, Deus o perdoará. E ele poderá então participar da celebração da ceia do Senhor. Lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi pede ao Senhor para que ele ilumine o seu coração, para ver se há algo errado, se há algo que esteja completamente contrário à vontade de Deus, e que Deus possa fazer uma limpeza de tal maneira que a vida do salmista seja totalmente livre de qualquer coisa que possa impedir de manter comunhão com o Senhor. Então o texto mostra que a fim de reencontrar os valores perdidos, precisamos nos apresentar perante Deus e permitir que Ele, através do Espírito Santo, do seu Espírito, projete luz, revelando, mostrando a nossa vida da maneira como ela se encontra. Aquela mulher acendeu a candeia. Nós precisamos nos aquietar perante os olhos penetrantes de Deus. Este é o primeiro passo que nós precisamos dar se queremos verdadeiramente encontrar algum valor perdido, quer seja no lar, quer seja na nossa vida, nossa vida espiritual, para que ela possa estar em perfeita comunhão com Deus. A segunda atitude que aquela mulher tomou logo na sequência do texto foi varrer a casa. É o que nós encontramos no versículo 8, na parte C. Lemos que aquela casa precisava de uma limpeza. O pó que estava lá naquele chão podia de alguma maneira esconder a moeda ou dificultar o seu encontro. Nós não sabemos porque havia sujeira naquela casa. Talvez aquela mulher não fosse tão caprichosa. Talvez tenha deixado a janela aberta e o vento tenha trazido pó para dentro de casa. O mesmo pode acontecer conosco. Muitas vezes nós nos expomos demais a este mundo e permitimos que suas sujeiras entrem em nossa casa, no nosso lar, em nosso coração, por janelas que deixamos abertas. Nossas principais janelas são os olhos e os ouvidos, é o que o próprio Jesus Cristo nos diz. Às vezes, através da televisão, da internet, ou pelo tipo de conversa que nós ouvimos, o tipo de música que ouvimos, a sujeira do mundo entra encobrindo e escondendo de nós aquilo que temos de especial e que está perdido. Por isso, se o irmão quiser encontrar os valores espirituais perdidos em casa, é preciso que antes se livre da sujeira que lá entrou. O irmão perguntará como? Varrendo para fora da casa. Espiritualmente, fazemos isso confessando e renunciando em oração. É o que nos diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda, para nos livrar da sujeira, não devemos sintonizar mais o canal, aquele canal de televisão
naquele horário, não ouvirmos mais aquela música mundana, não darmos ouvidos àquelas conversas de quem não tem compromisso com as coisas de Deus. Devemos varrer tudo para fora. Hoje o pecado, o mundo está entrando dentro da igreja e muitos pastores estão defendendo a tese de que isso é necessário para manter os jovens, os adolescentes, mas isso não é verdade. Deus não aceita este tipo de atitude. A música do mundo é do mundo, ela não pode ser de Deus, nunca será de Deus. Eu ouço as pessoas dizendo que toda a música de Deus é mentira. É mentira. A música de Deus é uma música que penetra o coração dos salvos e penetra o coração de Deus. Nós não podemos alcançar o trono de Deus com coisas que não sejam tão espirituais como Ele espera que sejam. Quando Moisés estava com 40 anos, ele já havia aprendido tudo, de bom e de mal, do Egito. Deus o tirou e o levou para o deserto, para que ali ele pudesse se afastar daquelas coisas ruins e pudesse manter uma comunhão perfeita com o Senhor. Depois de 40 anos no deserto, longe de toda aquela conversa suja, de tudo aquilo que não prestava, dos deuses estranhos. Então Moisés estava pronto para ir buscar o povo de Deus no Egito e encaminhá-lo pelo deserto à terra prometida. Deus não mudou nada para que José fosse poupado. Pelo contrário, Deus tirou José daquele mundo perdido, miserável, para que ele pudesse ser preparado e comandar o Egito. A mesma coisa aconteceu com Daniel e seus amigos. Há alguns anos, eu conversava com uma irmã e ela pediu oração pelo filho que não estava dormindo direito. O filho pequeno não estava dormindo direito porque ouvia vozes ocultas e chorava sem causa aparente. Na minha mente surgiram duas palavrinhas: desenho animado. E não deu outra. A mãe passou a me contar sobre as predileções do filho, o desenho de que gostava e de como ele brincava. Era a janela que estava aberta e pela qual entrava a sujeira. Terminei comentando ou recomendando a ela para fazer o seguinte: varrer a casa. Então, meu amado irmão, se há alguma coisa que esteja atrapalhando o irmão de encontrar a preciosidade que foi perdida dentro do lar ou dentro do seu coração, varra a casa, jogue para fora. Permita que o Espírito de Deus traga a luz e o ajude a se livrar de todo o lixo, de tudo aquilo que impede o irmão, a família, a sua família de viver uma vida plena na presença de Deus. Aquela mulher, ela tomou duas atitudes muito responsáveis para encontrar a sua moeda. A primeira delas foi acender a luz. A segunda, varrer a casa. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, nós concluiremos apresentando as outras 3 atitudes, que é procurar com diligência, e depois nós veremos as demais, e nós então estaremos prontos para vermos verdadeiramente o nosso lar redescobrindo os valores que foram perdidos. Mas guardemos no nosso coração, nós precisamos acender a luz e nós precisamos varrer a casa, tirando toda a sujeira, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos use de acordo com a sua poderosa vontade. Nós vamos encerrar o nosso culto desta noite entoando o hino de número 398 do cantor cristão, que diz que eu sou feliz. Sou feliz porque tenho Jesus na minha vida, porque Ele me ajudou a me livrar de tudo aquilo que me impedia de viver uma vida plena, reta, pura e santa diante dele. Hino 398, sou feliz.
Nós vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite. Eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe a cada irmão que participou deste culto, a cada amigo. Que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos, que possamos ver a graça de Deus se apresentando de uma maneira muito clara, muito vívida na nossa vida, de tal maneira que as pessoas com as quais vivemos sejam abençoadas através da nossa vida. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, nós estamos diante de Ti, nós temos lido a Tua palavra, nós temos encontrado nela lições preciosas para a nossa vida, e nós queremos, Senhor, viver uma vida reta, pura, santa diante de Ti, que possas ajudar-nos a restaurar o lar, a vida, se algo estiver errado. De que maneira? Como aprendemos através dos ensinos de Jesus, acendendo a candeia e varrendo a casa, e tirando todo aquele lixo que se acumulou, que porventura nos esteja impedindo de viver uma vida realmente santa diante de Ti. Ó Pai, que possamos caminhar contigo sem qualquer impedimento, que a nossa vida seja uma vida plena na Tua presença. Abençoa cada irmão, a cada amigo que participou deste culto. Resolva todos os problemas, aqueles que estão enfermos, aqueles que enfrentam dificuldades em qualquer outra área da vida, que a Tua graça possa, de fato, se apresentar de maneira absoluta na vida dos Teus servos. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão, as consolações, a unção do Espírito Santo estejam sobre o Teu povo desde agora e para sempre. Amém. Lírio do vale, com teu doce aroma vem me encher. Rosa de Saron, que eu cresça belo e puro aos olhos teus. Líder de milhares, faze-me o reflexo de tua luz. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Tua que eu sigo, mostra-me o caminho a seguir. Mostra-me tua glória, teus juízos quero conhecer. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Vejo o mundo agonizando, preso às mãos do ar que enganador. Tateando na escuridão, preso às derrotas que sofrer. Então eu vejo-te ao lado meu, brota dos teus olhos compaixão. Oh, Cristo, vem em mim viver.
eu transmita ao mundo teu amor. Tua guia eu sigo, mostra-me o caminho a seguir. Mostra-me tua glória, teus juízos quero conhecer. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz, oh, tua luz, estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor.